Olá meus amigos, eu sou o Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Meus amigos, o bate-papo agora e os comentários agora é referente à NR4. Esse é o quinto vídeo, já tem 4 vídeos aí que eu gravei falando dessa NR tão importante no mundo corporativo, né? No mundo empresarial. Ela é tão importante para os empresários quanto para os profissionais da área de segurança e saúde, quanto também para as áreas operacionais e administrativas, né? O SESMIT é um departamento que tem importância como os demais, né? Então, se você está chegando agora nesse vídeo, né? Já tem alguns vídeos que eu estou comentando sobre essa NR. E o intento aqui é eu aprender daqui e vocês aprender daí também, certo? Eu estou gravando esse vídeo daqui de casa. E aí nós estamos com tempo chuvoso aqui na cidade de Betim. Então se escutarem algum barulho de chuva forte, trovões aí, é esse motivo, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a NR4, o SESMIT, um serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, ou alguns dizem que é o serviço especializado em segurança, saúde e medicina do trabalho, né? Importante que vocês entendam que o SESMIT está aí para trabalhar em prol a segurança, saúde e medicina de todos aqueles que estão integrados no meio corporativo, seja administrativo, operacional, dos mais diversos ramos que tem aí as empresas no Brasil e no mundo, certo? Esse vídeo, que é o quinto, nós iremos falar um pouco das modalidades do SESMIT. O item 4.4 relata sobre as modalidades, né? Então nós temos aí algumas modalidades a serem faladas, né? Vou ler e falar e comentar um pouco referente às modalidades. O item 4.4.1, o SESMIT deve ser constituído nas modalidades individual, regionalizado ou estadual. Então temos 3, né, modalidades primárias aqui que inicialmente iremos falar delas, né? Já no item 4.4.1.1, o SESMIT, independentemente de sua modalidade, deve atender estabelecimentos, né, da mesma unidade da federação, ressalvado ou previsto no item 4.4.5, que em um outro vídeo nós iremos estender mais referente a esse assunto importante. Mas o que diz o item 4.4.5, só dando uma pequena ênfase sobre ele? Ele diz assim para nós, né, uma ou mais organização de mesma atividade econômica, né? Então você tem uma organização ou mais, 2, 3, né? Elas têm a mesma atividade econômica. Elas estão localizadas em um mesmo município ou em municípios, né, que fazem divisas com outro, ou estão próximos, né? Ainda que em diferentes unidades da federação, né? E aí a federação é o estado, né? Então várias unidades aí. Vou citar um exemplo: pode ter uma unidade em Betim, aqui em Minas, outra em Birité, outra em Contagem, né? Estão aí próximos ou fazem divisas, né? Então os estabelecimentos, né, eles se enquadram no anexo 2. Ela pode constituir o SESMIT, elas, né, podem constituir o SESMIT compartilhado, organizado pelas próprias interessadas. Então tem 2, 3, elas são interessadas em constituir um SESMIT compartilhado. Ele tem que se enquadrar
elas têm, né, ou uma, ou duas, ou três, elas têm que se enquadrar no anexo 2, que é o quadro que nós veremos daqui a pouco, né? Então, ou então, né, de forma definida em acordo ou convenção coletiva de trabalho, certo? Então, seguindo aqui em diante, falaremos mais um pouquinho, né? Então, o que é o SESMIT compartilhado? Ele é estendido à organização cujo estabelecimento pode ou não, né, ou se enquadram no anexo 2, certo? É interessantíssimo isso, referente a essa situação. Então, olha só o quadro 2, né? Embora ele não está aqui na íntegra, né? Quando nós estamos aqui na empresa de grau de risco 4, nós temos aqui técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. Ele está cortado aqui, mas o médico do trabalho ele enquadra, né, como profissionais do SESMIT na empresa de grau de risco 4, certo? Então, esse aqui é o anexo 2, né, um quadro de dimensionamento do SESMIT. Então, o item 4.4.2, a organização deve constituir SESMIT individual quando possui estabelecimento enquadrado no anexo 2 dessa NR. Então, esse é o anexo 2. Então, vamos lá. Quando é que a empresa vai se enquadrar para constituir um SESMIT? Lembrando que quando você já tem um integrante do SESMIT, já é um SESMIT, embora que ele seja solo ali, já é o SESMIT, certo? Por exemplo, eu tenho uma empresa de grau de risco 4 e eu tenho de 50 a 100 colaboradores. Já tem que chegar e ter um técnico em segurança do trabalho nesta empresa, ó, grau de risco 4, e aí a quantidade, número de empregados de 50 a 100. Aqui está o técnico em segurança do trabalho, certo? Então é muito importantíssimo dar-se a atenção devida nesse anexo. Então a empresa enquadrou aqui, o estabelecimento se enquadrou, né, nesse anexo 2, ela tem que levar para lá, contratar um técnico de segurança do trabalho, certo? Se eu tenho aqui uma empresa que é o de grau de risco 1, eu tenho de 50 a 100, eu vou ter um SESMIT? Não. Grau de risco 1, eu tenho de 101 a 250 colaboradores, é grau de risco 1, eu tenho que ter o SESMIT? Não. Grau de risco 2, terei o SESMIT para essa empresa de 101 a 250 colaboradores? Também não. Mas já de grau de risco 3, essa empresa deve observar, né, que ela tem de 101 a 250 colaboradores. Ela tem que trazer consigo no seu quadro de colaboradores um técnico em segurança do trabalho, certo? O grau de risco 4 já está contemplando aqui de 2 técnicos de segurança do trabalho, a empresa que tem de 101 a 250 colaboradores, certo? Ela tem que trazer 2 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, e está em asterisco aqui, tanto ele quanto o médico do trabalho, eles irão trabalhar parcialmente em seus horários, certo? Então, muito importante dar uma observância nessa situação, sobre as horas do engenheiro de segurança do trabalho e do médico do trabalho, e os demais, né, que é técnico de segurança do trabalho ou enfermeiro, tem que observar se o técnico de segurança do trabalho enquadra aqui, no grau de risco 4, de 101 a 250 colaboradores. Já o enfermeiro e o auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, eles não enquadram aqui ainda, porque só temos aí um total de 101 a 250 colaboradores. Interessantíssimo isso. Então, quando você olha aqui, 251 a 500 colaboradores, já tem que ter 2 técnicos de segurança do trabalho para o grau de risco 3,
E quando passa para o grau de risco 4, 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho. Mas quando é que entra o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem? Quando você alcança aí de 501 a 1000 colaboradores, aí sim a empresa ela tem que ter 4 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem do trabalho e o médico do trabalho, já sem asterisco para o médico e para o engenheiro de segurança do trabalho, que eles têm que ficar em tempo integral, certo? Então vocês devem observar esse quadro e observar se a sua empresa estão enquadradas no anexo 2 da ANR para constituir SESMIT, qual que é o grau de risco e a quantidade de colaboradores, tá? E aí vai só aumentando os profissionais da área na medida em que for aumentando os números de colaboradores e o grau de risco, certo? Aí já tem aqui uma conta a se fazer, acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000 tem asterisco, depois nós vamos falar sobre isso, que vai acrescentando, né, mais profissionais, depois falaremos sobre isso. O objetivo hoje é só falar sobre as modalidades do SESMIT, certo? Então, passando aqui já para o item 4.4.3, a organização deve constituir SESMIT, ele sendo regionalizado quando possuir estabelecimento que se enquadre no anexo 2 e outros estabelecimentos que não se enquadrem, devendo o primeiro atender assistência, estender essa assistência em segurança e saúde aos demais e considerar o somatório dos trabalhadores atendidos no seu dimensionamento, bem como disposto no item 4.5.1. O item 4.5.1 ele nos relata para nós, né? Vamos falar sobre ele aqui agora. O item 4.5.1, só um minutinho. O que ele relata para nós? 4.5.1. Espera aí que nós vamos ver. Enquanto isso, sobre essa parte do 4.5.1 e seus subitens. Então, essa organização, vamos voltar aqui sobre o SESMIT regionalizado. Então, ela possui um estabelecimento que se enquadra, está se enquadrando naquele anexo, né, que nós acabamos de ver, certo? Esse anexo, né, que é o anexo 2, que relata para nós sobre os profissionais da área que devem ser compostos no quadro do SESMIT, certo? Então, esse SESMIT regionalizado, você vai verificar o dimensionamento, né, do anexo 2. Então, aí você tem um que não enquadra, né, ou um ou mais. Você tem um estabelecimento que se enquadra, está se enquadrando no anexo 2. E outros estabelecimentos ou outros estabelecimentos que não enquadram. Então, o que deve ser feito para esses que não se enquadram? Aqueles que não têm números de colaboradores e grau de risco para constituir SESMIT. Então, mas pertence à mesma organização, né? Então, ele vai regionalizar esse SESMIT, né? Então, o primeiro vai dar assistência às outras empresas, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai considerar o número de colaboradores que você tem na primeira empresa, na segunda ou terceira, e aí você vai fazer o somatório de trabalhadores, né, atendidos no dimensionamento, bem como disposto no item 4.5.1. Então você vai dimensionar o seu SESMIT de acordo ao somatório de todas as empresas, seja uma, duas ou mais empresas, certo? Então, pessoal, seguindo aqui sobre o 4.5.1, o que diz para nós sobre ele? O dimensionamento do SESMIT vincula-se ao número de empregados da organização e ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal e a atividade econômica preponderante,
no estabelecimento nos termos do anexo 1 e 2, observando as exceções previstas nessa NR. Ou seja, o que vamos olhar? São dois anexos. O anexo 1 fala sobre os quinais, né, a classe econômica das empresas, e ali está o grau de risco. Já passando para o anexo 2, que nós vimos aqui, né, ele já determinou o grau de risco sem o KNAI já está no anexo 1, né? Esse anexo 2 ele é oriundo do anexo 1. Então você vai observar o grau de risco e a quantidade de colaboradores fazendo somatório para ser constituído o SESMIT, né? Aí no dimensionamento você vai dimensionar, por exemplo, se no primeiro SESMIT, né, você tem um técnico de segurança do trabalho, né, e aí a somatória, aí que tá, a somatória, ele é grau de risco 4, exemplo, né, grau de risco 4. O primeiro você tem 100 colaboradores, só tinha um técnico de segurança do trabalho. Aí o segundo, você vem com mais 50, hipoteticamente falando. Você vai ter que acrescentar mais um técnico de segurança do trabalho, vai ter que ter 2, e um médico e um engenheiro de segurança do trabalho parcialmente. Então junta-se a somatória. E aí, aqui diz para nós que nós devemos observar o item 4.5.1 e os seus subitens. O que é os seus subitens? Né? Dimensionamento do SESMIT, atividade econômica principal, atividade econômica preponderante, atividades econômicas distintas com o mesmo número de trabalhadores, na contratação de empresa, né, referente contratar mais colaboradores, né, deve ser observado tudo isso, atividade econômica principal, atividade econômica preponderante, atividades econômicas distintas, ou seja, você tem um número lá, você quer acrescentar mais colaboradores nas empresas, você vai ter que observar esse anexo 2, e quanto maior for o número de colaboradores, mais profissionais do SESMIT vocês vão ter que trazer, né? E vamos falar que a primeira tem 100. E aí é o seguinte, juntando-se a segunda e a terceira, cada uma tem 75. Então nós vamos ter aí nós vamos ter 250, certo? Só que nós estamos falando que a primeira tem 100, né? E as outras duas, cada uma 75, deu 250. E aí a empresa resolveu contratar mais um profissional, foi para 251. E ela é de grau de risco 4. Aí você vai ter com esse dimensionamento acrescentar mais técnicos de segurança do trabalho, passando para 3. O engenheiro e o médico de trabalho vai ficar parcial. Então deve ser observado esses subitens. É muito importante dar as devidas atenção sobre o item 4.5 e seus subitens, certo? Só lembrando, né, mais um pouquinho, vale a pena lembrar, quem compõe o SESMIT, a composição do SESMIT é um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, auxiliar ou técnico em enfermagem de trabalho, certo? Essa é a composição do SESMIT, ok? Então assim, pessoal, falar dessa NR4 requer muito tempo, requer muita atenção, por isso que eu digo, eu aprendo daqui e vocês daí, e vai lendo, vai se abrindo os horizontes, vai escutando, vai se abrindo os horizontes e a gente vai tendo um melhor entendimento. Passando para o item 4.4.3.1, havendo mais de um estabelecimento que se enquadre no anexo 2, aquele anexo que nós vimos, o quadro lá de dimensionamento do SESMIT, a empresa pode constituir mais de um SESMIT regionalizado. O que é ser regionalizado? Tipo assim, eu pego a grande BH, composta aí por hipoteticamente 10 cidades. Dessas 10 cidades tem uma determinada empresa, de um determinado ramo, vamos falar que é metalurgia. Então nós temos um em Betim, temos um em BH, Contagem, em Ibirité e outros mais. Então esse SESMIT passa a ser regionalizado, entendeu? O que um faz, o outro faz, por mais que
ficam profissionais trabalhando separadamente, né? Tem que ser atendido todas as empresas iguais, então deve ser observado isso. Então essa empresa pode constituir mais de um SESMIT regionalizado, ou seja, eu posso estabelecer hipoteticamente para Contagem, Betim, né, que é ali uma região, e Ibirité, um SESMIT, e posso hipoteticamente para Santa Luzia, vamos falar de Sabará e Neves, outro SESMIT. Então a parte está regionalizada ali, a fim de espaço, né, distância uma da outra, eu posso estabelecer, constituir mais de um SESMIT, mas que ambos trabalhem junto, o mesmo padrão, né, e metodologia a ser trabalhada e aplicada à segurança, certo? O item 4.4.4, a organização deve constituir SESMIT estadual quando o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos da mesma unidade da federação alcança os limites previstos no anexo 2, desde que nenhum estabelecimento individualmente se enquadre. Ou seja, tem um que não enquadrou no anexo 2. Vamos ver, desde que nenhum se enquadrou. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma empresa de grau de risco 3. Tem até 100 colaboradores, ó. Tá vendo só? Não tem nenhum técnico de segurança de trabalho. Então cada uma, hipoteticamente, tem 100 colaboradores, certo? Tem 100 colaboradores. E aí, o que vai acontecer? Cadê? Vamos voltar aqui. Então nenhum alcançou os limites previstos. Então eu posso fazer um SESMIT estadual e aí destinar profissionais para cada empresa, né? Então essa organização ela vai observar o seu SESMIT estadual, juntando o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos da mesma unidade da federação, né? Ela juntando-se tudo, esse somatório alcançou os limites previstos no anexo 2, né? E só que eu tenho que observar o seguinte: nenhum desses estabelecimentos individual está enquadrado no dispositivo, no item 4.5.1 e seus subitens. E o que é o 4.5.1 e seus subitens? Dimensionamento do SESMIT vincula-se ao número de empregados da organização. Aí tem o maior grau de risco entre a atividade econômica principal e a atividade econômica preponderante no estabelecimento, nos termos do anexo 1 e 2, observada as exceções previstas nessa NR. Certo? Então, essa organização vai constituir um SESMIT estadual, quando o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos da mesma unidade da federação alcança os limites previstos. Então, somei 3 empresas que todas 3 juntos, olha só, grau de risco 3, eu tenho aí, se as 3 empresas somam 100 colaboradores, olha só, não tem técnico, né? Não tem como compor o técnico ali nesse momento. Só que eu somei as 3, deu 102, 104. Aí já tem que ter um técnico de segurança do trabalho, né? Então eu posso formar um SESMIT estadual, então juntando o somatório de todos os trabalhadores de todos os estabelecimentos da mesma unidade da federação. Foi aí eu alcancei os limites previstos no anexo 2. Então, só que eu vou ter uma ressalva, desde que nenhum estabelecimento individualmente se enquadre, né? Então, se eles não se enquadrou individualmente, eu vou compor ele estadual, mas se enquadrou, aí eu tenho que dar outra observância. E aí observar os dispositivos no item 4.5.1 e seus subitens, certo? Então, observar a atividade econômica preponderante, atividades econômicas distintas e assim, tem que ser observado, né? Certo?
Aí está o quadro mais uma vez, cortou mais um pouquinho o médico do trabalho, né? Mas é importante que esse quadro, só para nós dar uma ideia de como é composto, né, os profissionais do SESMIT, né? Grau de risco 4 aí, logo embaixo, próximo ao médico de trabalho, está um pouco cortada a escrita, mas dá para entender que de 100, 101 a 250 colaboradores numa empresa de grau de risco 4, eu terei 2 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico de segurança do trabalho, certo? Passando para o item 4.4.5, uma ou mais organizações de mesma atividade econômica localizada em um mesmo município ou em municípios limítrofes, né? Ou seja, que fazem limite, ainda que em diferentes unidades da federação, cujos estabelecimentos se enquadrem no anexo 2, pode constituir SESMIT compartilhado. Aí que está, SESMIT compartilhado. As organizações, elas vão organizar, né, pelas próprias interessadas ou na forma definida em acordo ou convenção coletiva. Aí tem que observar o sindicato do trabalho que faz essa convenção coletiva. Interessantíssimo que essas organizações são da mesma atividade econômica. Elas estão no mesmo município, ou município que faz divisa ou que está ali próximo, né? Elas podem, né? Elas podem constituir o SESMIT compartilhado. Então, vai ser organizado pelas próprias interessadas, certo? Então eu tenho aí, vamos falar hipoteticamente que eu tenho uma empresa de reciclagem, certo? De reciclagem aí, tem uma em Betim, uma em Berité, uma em Contagem. Então elas podem compartilhar esse SESMIT, certo? Elas são das mesmas atividades econômicas. Elas podem compartilhar. Então o estabelecimento está se enquadrando, né, no anexo 2. Elas podem compartilhar esse SESMIT, certo? Então elas têm que ter interesse, né, nisso, ou elas têm que observar a convenção coletiva de trabalho, ok? Muito importante que seja isso observado. E o que aí nós estamos falando de um SESMIT que é compartilhado, né? Elas podem ser compartilhadas se forem das mesmas atividades econômicas, tá? Então tem que ser observado essa situação. Nós temos aí um SESMIT, a possibilidade de ter esse SESMIT compartilhado, mas também temos que observar as ressalvas, certo? O item 4.4.5.1, o SESMIT compartilhado pode ser estendido a organizações cujos estabelecimentos não se enquadram no anexo 2. Entendeu? Então você tem aí estabelecimentos que não se enquadrou naquele anexo 2. Então também há essa possibilidade de ser estendido a essas organizações, certo? Devendo considerar no dimensionamento o somatório dos trabalhadores assistidos e o disposto no item 4.5.1. Volta de novo para o 4.5.1 sobre dimensionamento, atividade econômica ou atividade econômica preponderante, atividades econômicas distintas. Então tem que ser observado isso, o somatório e os dispostos no item 4.5.1 e seus subitens, certo? 4.4.5.2, os trabalhadores assistidos pelo SESMIT compartilhado, eles não integram a base de cálculo para dimensionamento de outras modalidades de SESMIT, né? Nós temos as outras modalidades que não pode ser a base somatória para os trabalhadores que são assistidos, tá?
o SESMIT, ele tem um SESMIT compartilhado e temos as demais modalidades, né, que são essas aqui, ó, as modalidades. Vamos lá, modalidades do SESMIT é individual, regionalizado ou estadual, certo? E aí nós estamos falando agora do compartilhado, certo? Então o compartilhado referente ao somatório, né, não pode ser a base de cálculo, né? Esse SESMIT compartilhado, não os cobradores que são assistidos pelo SESMIT compartilhado não integram a base de cálculo para dimensionamento de outras modalidades. Ou seja, para as demais modalidades são outra fórmula de cálculo e dimensionamento do SESMIT, tá? Só para vocês entenderem sobre assistidos, né? O que é assistidos? É um auxílio que uma empresa, né, ou um profissional está dando uma assistência referente a uma determinada, vamos falar do SESMIT, né? O auxílio do SESMIT às empresas que compartilhou aquele SESMIT. Então o profissional está lhe dando uma assistência, está dando ali uma atenção, né, para aqueles colaboradores, certo? Essa assistência ajudando, auxiliando, ok? E nós falando sobre integram, né? Seguinte, alguém que faz parte. Então, esse SESMIT compartilhado, esses colaboradores que são assistidos, não integram as demais modalidades. SESMIT regionalizado, estadual e assim por diante, certo? Então, vamos terminar mais esse comentário da NR4 por aqui, esse quinto vídeo, né? Espero que todos tenham entendido referente à leitura e os comentários, e como eu disse, né, eu aprendo daqui, você daí. E lembre-se, né, o sinistro, acidente acontece quando a prevenção falha, certo? Cuidado com você, utilize o EPI, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo e cuida da sua mente. Segue aquele abraço, até a próxima.